Olá, vizinhos, seguidores do X-Pirotadas, há quanto tempo? O primeiro vídeo de 2022, já gravado no segundo semestre de 2022, já com um pouco de atraso, mas antes tarde do que nunca. Já tá com quase um ano que eu não gravava vídeo aqui pro canal, pro perfil. E agora do canal também, né? Porque agora eu também criei o canal X-Pirotadas no YouTube, então os vídeos que eu tô gravando vai tanto pro Instagram, quanto pro Facebook, quanto pro YouTube, pra qualquer lugar. Quanto mais gente visualizar, quanto mais gente para assistir, melhor. E o que foi que tirou o meu sossego dessa vez? Tava eu sossegado na minha, quando de repente vejo umas coisas assim que eu não consigo ficar calado, não consigo deixar passar. E o que tirou o meu sossego dessa vez foi um pedacinho de um áudio, que eu creio que tenha sido de uma entrevista, de um vídeo, que o meu amigo e vizinho Bruno Sampaio, Bruno Sampa, postou esses dias no grupo do Fórum Chaves no Facebook. Ah, quem vive no meio CH, quem vive no meio dos fãs do Chaves, né, tem um mínimo de conhecimento sobre os dubladores da série. E a gente conhece, né, a gente tem... E até mesmo quem não conhece Chaves, conhece o dublador Nelson Machado. Nelson Machado é um grande dublador que tem uma baita trajetória, uma baita carreira no meio da dublagem, desde criança dubla. E ele ficou encarregado de dar voz aos personagens do Carlos Villagrán, sobretudo o Kiko. Então, Nelson Machado é o dublador do Kiko. Mas a gente sabe que ele é meio sem paciência. Eu acho assim que se ele teve algum arrependimento nessa vida foi de algum dia ter aceitado dublar o Kiko. Porque quando a gente vai falar, quando os repórteres, ah, enfim, quando os seguidores, seus seguidores, vão falar sobre Chaves, ele já fecha a cara e tem um discurso totalmente seco. É, lógico que, obviamente, a série, né, as séries que a gente tanto gosta, não precisa ser mágica. O que é mágico pra gente, que é fã, não precisa ser mágico para todo mundo, sobretudo para aqueles que trabalharam na obra, sejam os atores ou os dubladores. Então, para o Nelson Machado, o Kiko, o Carlos Villagrán, foi só mais um dos seus inúmeros trabalhos. Ele tem uma trajetória, ele tem um currículo imenso. Ele já dublou Robbie Williams, ele já dublou Jerry Lewis, ele já dublou o Fred Flintstone. Enfim, ele tem uma trajetória imensa. E o Kiko é só mais um. Talvez ele se irrite por ser o que as pessoas se lembram mais, mas isso também não dá motivo, não justifica ele sair falando na ruma de besteira que ele fala sobre as séries. E o vídeo em questão, o áudio em questão que o nosso amigo vizinho Bruno Sampa postou no grupo do Fórum Chaves é esse que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá, todo mundo levantando a mão aí. Alguém conhece alguma série cujos episódios, onde tem episódios que são chamados episódios perdidos, que não seja Chaves? Então, né? Não é episódios de séries, episódios de Chaves. As outras séries não tem episódio perdido. Assim como Chaves não tem episódio perdido. Isso é a lenda dos fãs de Chaves. Tem 400 episódios. Agora então tem mais. Tinha 400 episódios dublados. Eles pegavam lá um lote de 100 e repetiam aqueles. Os outros, uma hora passa. Mas é legal manter a lenda. Aí quando começou a lenda, uau, porque quando aparece um daqueles episódios, a audiência triplica, porque é um episódio perdido que foi encontrado. Começa piada. Nunca vi tanta invenção, tanta coisa. Não basta assistir a série, não basta ir lá, gostar, curtir, achar engraçado, rir, não. Tem que inventar o conhecimento de alguma coisa que mais ninguém sabe, porque não tem isso, gente. Não tem. Não tem. É lenda, tá? Não tem. Então, assim, que ele não goste da série, ou que ele tenha tido algum arrependimento de ter dublado o Kiko, que ele não tenha paciência em responder os fãs e seguidores sobre a série, ele tem todo o direito de fazer isso. Afinal de contas, como eu já disse, para ele foi um trabalho, ele recebeu por aquilo, beleza, tá bom. O que ele não pode fazer é pouco caso do nosso conhecimento. Então, você pode perceber que ele faz pouco caso do conhecimento daquelas pessoas que veem na série um motivo de estudo.
um motivo de gostar. Ou seja, a gente aqui, a gente não é só fã, não é só sentar e assistir a série. A gente assiste, a gente pesquisa, a gente procura conhecer a história da série, a gente procura conhecer a história dos atores da série e dos dubladores da série, onde ele próprio se encaixa. Mas ele faz pouco caso disso. A partir do momento que ele fala que os episódios perdidos não existem, que isso é invenção, que é coisa de fanático, de gente que cria teoria das conspirações e o cacete de asa, ele faz pouco caso do motivo do nosso gosto, do motivo das nossas pesquisas. E aí ele começa o áudio dele, esse áudio aí, perguntando qual outra série também tem episódio perdido. E aí eu poderia fazer, Nelson Machado, uma lista de episódios, de séries, uma lista de séries que também possuem episódios perdidos. É lógico, porque um programa antigo, um programa que teve a durabilidade que os programas de Chespirito teve, é óbvio que vai ter programa perdido, Nelson. Então, por exemplo, eu não sei se você conhece, Nelson Machado, mas é do seu tempo. Por exemplo, Doctor Who, que é uma série britânica que já está há quase 50 anos, eu acho que já está há 60 anos no ar, lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, lá na Europa. E que infelizmente chegou muito tardiamente aqui no Brasil porque é uma série boa. A série existe desde os tempos da TV preta e branca lá na Europa, desde os anos 60. Doctor Who. E já passou por quantas temporadas, quantas gerações, e ainda segue sendo gravada essa série. Doctor Who deu uma pausazinha no final entre os anos 90 e os anos 2000, mas depois voltou a gravar. E essa é uma série que tem episódios perdidos. A própria BBC, que é a emissora que produziu e que produz a série, ela roda até hoje o mundo. Todas as emissoras para as quais ela vendeu essa série, atrás de episódios que ela não tem mais. Por quê? Porque se perderam. Então, para você ter uma ideia, Nelson Machado e as pessoas que nos assistem, a BBC, ela paga aos fãs que possuem episódios que eles não têm mais, porque são perdidos. Então, para você ter uma ideia, a BBC chegou a comprar fita de áudio, porque era numa época, né, TV preta e branca, era uma época que não existia videocassete. Então, os fãs da série, na época, em vez de gravarem os episódios, gravavam os áudios naquelas fitinhas cassete. Então, a BBC, como não tem mais o episódio, porque está perdido, ela chegou a comprar dos fãs essas fitinhas somente com áudio para poder fazer animações, para ser uma forma assim de recuperar os tais episódios que se perderam. Então você pode ver no YouTube várias animações feitas com esses áudios que a BBC comprou de fãs para poder recuperar tais episódios. Felizmente, alguns desses episódios que eles achavam que estavam perdidos conseguiram já as imagens, pegar o episódio, gravar da imagem através de emissoras espalhadas pelo mundo. Então a BBC já pegou episódios de Doctor Who em emissoras da África, escondido nos porões das emissoras da África, assim, mofando, envelhecendo, se deteriorando. Mas a BBC está fazendo esse trabalho de garimpar, de tentar recuperar tudo da série Doctor Who, porque algumas coisas se perderam. Então Doctor Who é uma série que tem episódios perdidos. E eu poderia falar aqui também de várias séries antigas que também possuem episódios perdidos. Então, Nelson Machado, Chaves e Chapolin possuem sim episódios perdidos. O seu conhecimento sobre as séries é muito pouco e você nem procura conhecer, né? Então você procura simplesmente desdenhar daquilo que a gente fala, daquilo que os fãs pesquisam, do que os fãs estudam. E simplesmente diz que não existe, que isso é coisa da nossa cabeça. Em outro vídeo que também tem no canal do YouTube do dublador Nelson Machado, o canal Papo com Machado, para quem quiser lá dar uma conferidazinha, porque tem muita coisa interessante. Em outro videozinho curto sobre os episódios perdidos, o Nelson Machado fala assim: Henrique Matos, ainda tem muitos episódios perdidos mundialmente com a dublagem maga do Chaves e Chapolin? Henrique Matos, a única resposta que eu posso te dar para essa pergunta é sei lá. Quem sabe essa história de episódios perdidos e episódios perdidos mundialmente e episódios escondidos e episódios guardados para serem revelados daqui a 50 anos. Quem sabe disso são vocês, fãs de Chaves. Vocês é que criam essas histórias. Eu não sei disso. Eu ouço falar disso assim, a partir de vocês.
Oficialmente? Nunca ouvi falar nisso. Que coisa. Tem um episódio que nós dublamos e que no mundo inteiro ele desapareceu e o Silvio Santos tem uma cópia guardada no cofre da casa dele. Essas histórias eu só ouvi dos fãs. Oficialmente nunca ouvi falar nisso. Então não tenho a menor ideia se tem episódio perdido mundialmente. Mais uma vez, ele fazendo pouco caso da gente, né? Fala que a gente que cria essas histórias, que ele sabe desses episódios perdidos somente pela gente. Nelson, é claro que você só vai saber pela gente, é por isso que a gente é fã, não é? Um espectador comum, aquele espectador que só se senta na TV para assistir o episódio, ele não vai sentir falta, ele não vai dar falta de um episódio ou outro do Chaves. É somente através dos fãs, e não só de Chaves, mas de qualquer outra obra. Se você for pegar os Potterheads, né? Se você for pegar os fãs de Harry Potter, tem coisas que você só vai saber sobre a saga, tanto dos livros como dos filmes, por esses fãs, pelos Potterheads. Porque um espectador comum não vai saber te dizer, não vai saber responder. Eu já assisti todos os filmes de Harry Potter. Agora me pergunte alguma coisa que eu não vou saber responder. Então é lógico que é graças aos fãs que você vai ter conhecimento sobre episódios perdidos, sobre os episódios perdidos mundialmente, porque existia essa diferença, sobre dublagens perdidas, Nelson, que também existe. Isso não é invenção de fã, não é coisa que a gente cria. Você zombou aí de episódios que o SBT escondeu no cofre da casa do Silvio Santos. Existe, Nelson. O SBT tem pelo menos 3 episódios que só tem lá. Em nenhuma outra emissora do mundo, Nelson Machado, tem esses episódios. Ora, pelo menos 3, pelo menos 8. Pelo menos 8 episódios. Sabe, Nelson Machado, aquele episódio da Festa da Boa Vizinhança, em que o personagem que você dubla, o Kiko, cita a famosa poesia Mamãe Querida? Mamãe Querida, você deve lembrar, porque com certeza os fãs pedem muito para você relembrar essas falas, né? Esse episódio do Mamãe Querida só tem aqui no Brasil. Você nunca vai achar esse episódio, Nelson, com áudio original. Você nunca vai achar esse episódio em espanhol, porque não tem. Ele é perdido nos outros países. Somente o SBT. Olha que coisa curiosa, Nelson. Somente o SBT tem. Isso não é coisa de fã, isso é um fato. Procure esse episódio em espanhol, meu chapa. Procure. Eu seria capaz até de oferecer uma recompensa para o seguidor, para qualquer outra pessoa que achar esse episódio em espanhol. Então não é uma coisa que a gente cria. Existe essa subdivisão de episódios perdidos no Brasil, de episódios perdidos mundialmente e de dublagens perdidas. Existe, isso é um fato, isso não é coisa da nossa cabeça. Nós, como fãs, fomos atrás disso e é nosso direito e a gente tem razão e a gente tem propriedade para falar. Então não é fazendo pouco caso, não é zombando da gente que você tapa o sol com a peneira, que você resolve as coisas. Então, agora uma coisa é certa, dessas falas que a gente viu que você falou, uma coisa é certa. Realmente não são todos os episódios que são de fato perdidos. Realmente uma das coisas que você falou faz sentido. Tá lá na prateleira e o SBT exibe quando quer. Isso é verdade. A maioria, pelo menos 99% desses episódios que a gente chama de perdido e perdido mundial, são episódios que estão lá no SBT, que o SBT sabe que está lá. São episódios que estão lá na Televisa, que a Televisa sabe que está lá. Mas que por algum motivo ou outro, nem o SBT nem a Televisa exibia mais. Por algum tipo de censura, por deterioração das fitas, o que não deixa de ser um episódio perdido. Isso não faz menos do nome. Não tira a razão da gente convencionar todos esses episódios como episódios perdidos. A gente convencionou, resolveu chamar de episódios perdidos. E pelo fato da gente saber que eles sabem onde estão esses episódios, não torna essa nomenclatura inválida. Continua sendo perdido. Tá certo, o SBT sabe onde está o episódio dos Toureiros de 73, que você dublou. E que nenhuma outra emissora da América Latina chegou a exibir, somente o México. Pelo menos nenhuma outra emissora da América Latina reprisou, somente o Brasil exibiu esse episódio dos Toureiros nos últimos 30 anos, Nelson. Isso a gente tem como provar, não é coisa na nossa cabeça, a gente tem como provar. O SBT sabe onde está. É óbvio que o SBT sabe onde está. É óbvio que a Televisa sabe onde está os episódios que eles não exibiam mais. Como o episódio em que o Chespirito faz a paródia do Adolf Hitler,
Você lembra de algum episódio que o Carlos Villagrán aparece junto com o Chespirito de Adolf Hitler? Você não lembra? Porque esse episódio nunca chegou aqui no Brasil. Esse episódio nunca foi reprisado na vida. Foi exibido uma vez, Nelson, em 1975, 1973, 1975, e depois sumiu. Se sumiu, é porque se perdeu, ou então porque a televisão não quer exibir por algum motivo. O que não invalida o fato dele estar perdido. A gente convencionou esse termo perdido. Então, a gente tem uma lista, o Fórum Chaves tem uma lista de quase 80 episódios, Nelson, de episódios que são perdidos ou escondidos pela televisão ou pelo SBT. Não é criação da nossa cabeça. A gente tem trechos de vídeos para comprovar o que a gente fala. A gente tem fotos, Nelson, desses episódios que servem para comprovar o que a gente fala. Não é invenção. Você, em vez de fazer pouco caso da gente, em vez de você zombar da gente, dizer que só escuta falar isso da gente, você devia validar o que a gente fala, porque se a gente fala, é porque é baseado em pesquisa. A gente é uma fanbase que vai atrás até de certidão de nascimento, cara. Eu pessoalmente, encontrei a certidão de nascimento do próprio Chespirito. Aí você vai depois dizer, não, ele disse que achou. Ele criou isso que achou. A gente achou, a gente pesquisa, a gente vai fundo, a gente acha certidão de óbito dos atores que morreram, a gente acha cartão de imigração da Bruxa de 71. A gente faz uma pesquisa do caralho. E se a gente diz que existem episódios perdidos, é porque existe, cara. É baseado em pesquisa, em fotos e vídeos e o cacete de asa. Tá entendendo? É bem verdade que graças ao Multishow não existe mais isso de episódio perdido no Brasil. Não existiu, né? Porque hoje em dia nem passa mais em canto nenhum. Mas existem ainda os perdidos mundiais. Ou seja, os perdidos que são perdidos até hoje são perdidos no Brasil, no México, na Argentina, em todos os outros países. Tirando isso, todos os episódios que eram comuns no México, que o México exibiu, o Multishow exibiu. Então, assim, o Multishow foi a emissora do mundo que exibiu mais completamente as séries de Chespirito. Porque além de exibir os episódios comuns, ainda chegou a exibir 5 episódios perdidos, que só o Brasil tem, Nelson Machado, incluindo aquele da Festa da Boa Vizinhança do Mamãe Querida. Então, e ainda existe o caso das dublagens perdidas. Em 2012, quando a SBT resolveu pegar alguns episódios de volta para reexibir, eles pegaram o áudio da Televisa e um áudio de episódios que tinham redublagem, porque o SBT não tinha mais a dublagem original de alguns episódios. Então existe sim, Nelson Machado, episódios perdidos, existem dublagens da Maga perdidas, existem redublagens perdidas, existem os episódios perdidos mundialmente, que são cerca de 80. O papagaio do Kiko. Você já dublou algum episódio em que o Kiko tem um papagaio? Não. Por quê? Porque ele é perdido. Perdido no Brasil, perdido no México, perdido na Argentina, perdido no Chile. Então, Nelson, não faz pouco caso da gente quando a gente fala sobre, assim, sobretudo os perfis de fãs, né? Os Xpirotadas, o Fórum Chaves, enfim, os perfis de pessoas que se dedicam a pesquisar a obra de Chespirito. Quando a gente fala sobre isso, não faz pouco caso da gente, não invalida o nosso discurso, ao contrário, dá crédito, leva a gente a sério, porque para você foi um trabalho, talvez até um trabalho que para você nem tenha valido a pena, que você tenha se arrependido até hoje, porque é o que dá a entender, é o que parece. Mas pra gente é uma paixão, e isso tem que ser respeitado, porque a gente está no nosso direito de gostar. Tudo que é entretenimento tem fã. Turma da Mônica tem fã, Marvel tem fã, Harry Potter tem fã, Senhor dos Anéis tem fã. Por que Chaves não pode ter fã? Não pode ter uma fanbase? Não é? Então a gente está no nosso direito de gostar, a gente está no nosso direito de pesquisar sobre as coisas. E detalhe, que isso é uma coisa que a gente leva para a vida da gente. Eu não sou só um fã. Chaves, de certa forma, né, me deu um rumo na vida. Eu sou formado em letras, língua espanhola, graças a Chaves. Então, tem gente que ganha dinheiro com isso, né? Quem traduziu os episódios para o Multishow. Enfim, é um meio de vida, é um meio de ganhar dinheiro também. Então, isso não pode ser invalidado, isso não pode ser levado no pagode. Leva a gente mais a sério, né? Não invalida o nosso discurso e respeita a gente, né? Enfim, eu acho que eu já falei demais, como sempre, mas fica aí o recado dado, né, das páginas. Eu acredito que eu falo em nome de todos os perfis de fãs, todas as páginas de fãs que também que se sentem incomodados com essa fala e com essa falta de
e com esse pouco caso. Enfim, então eu espero voltar com mais vídeos em breve. Então fiquei muito feliz de voltar. Inclusive pretendo sim gravar outros vídeos em breve, mas por enquanto eu vou ficar só nesse. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.